Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Hoje, noite de quarta-feira, noite de estudarmos a palavra do Senhor juntos. Queria convidar você para parar o que você está fazendo aí agora, pegar a sua Bíblia, reunir a família, orem, leiam um texto bíblico, louvem ao Senhor, cantem. E depois de tudo isso, volta aqui no vídeo para a gente estudar a Bíblia juntos. Amém? Vamos lá? Antes de começarmos, eu quero orar com você, mais uma vez, que eu sei que você já orou aí na sua casa. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por podermos nos reunir nessa noite de quarta-feira para meditarmos em Tua Palavra. O Senhor tem nos edificado, tem nos instruído, tem nos direcionado naquilo que é a Tua vontade, naquilo que é o Teu querer. E somos gratos por isso, por sermos edificados à luz da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que nessa noite não seja diferente, que nessa noite o Senhor possa nos instruir no caminho da verdade, no caminho da prudência, da sensatez, tudo dentro da Tua Palavra. Que possamos, ó Pai, sermos direcionados pelo Espírito Santo do Senhor nessa noite. Esteja comigo, esteja com os irmãos que estão em casa. Pedimos ao Senhor também que continue nos protegendo, nos guardando da doença, nos livrando do mal. Peço ao Senhor que continue com a Tua boa mão sobre cada família aqui da nossa igreja, sustentando, amparando e suprindo a necessidade de cada um dos irmãos, ó Pai. Esteja com os irmãos que estão em casa agora, reunidos, parados, para esse momento, para ter um momento com o Senhor de leitura, de busca e de aprendizado. Perdoa os nossos pecados, sonda meu coração, sonda o coração dos irmãos que estão em casa. Nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, por aquilo que nós fizemos e que foi contra a Tua Palavra, Pai. Que não haja acusação sobre as nossas vidas, que possamos, pela Tua graça, sermos perdoados mais uma vez pelo mal que fizemos contra o Senhor. Esteja comigo, esteja com os irmãos, e a oração que eu faço, eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Hoje eu quero pensar um pouquinho com os irmãos, vamos estudar um pouquinho, de uma forma bem leve, bem tranquila, no livro de Provérbios. Quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre algo que ao meu modo de ver, precisa ser trabalhado diariamente, como a maioria das coisas que estão relacionadas à vida espiritual e à nossa caminhada com Deus, precisa ser trabalhado e moldado diariamente. O cristão, de uma forma muito especial, precisa buscar uma vida que é vivida com muita prudência. E o que seria prudência? Qual é a definição que o vocabulário nos traz, que o dicionário nos traz, sobre o que é prudência, o que é uma pessoa prudente, o que faz uma pessoa prudente. Então, a prudência era definida pelo dicionário como calma, ponderação, sensatez, virtude de quem faz, prevê e procurar evitar inconvenientes e perigos. Então, uma virtude que faz a pessoa prever e procurar evitar inconvenientes e também situações de perigos. E quando a gente aplica isso na vida do cristão, um cristão prudente é um cristão calmo, um cristão ponderado, um cristão sensato, centrado, um cristão que evita, procura prever e evitar inconvenientes e situações de perigo. E se a gente for analisar num cenário geral, a prudência é algo que, se investirmos de fato espiritualmente nisso, em uma vida vivida com mais prudência, nós vamos ter uma qualidade de vida excepcionalmente melhor. Por quê? Porque sendo prudente, tendo essa virtude, eu irei prever e procurar evitar inconvenientes e perigos, e evitando inconvenientes e perigos na minha vida,
coisas que coloquem a minha relação com Deus, a minha vida espiritual, a minha santidade em uma zona de risco. Evitando tudo isso, eu terei uma vida espiritual mais sadia, mais saudável, uma vida mais pacífica, mais tranquila. Entenderam a importância de sermos prudentes? E como viver uma vida prudente? Salomão, como inúmeras outras coisas em seu livro, Provérbios, ele nos traz uma série de orientações que devemos procurar ter relacionadas à prudência, como sermos prudentes na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de ouvir. É necessário ter prudência até para ouvir. Até para ouvir a gente precisa ser prudente. Podemos sair por aí ouvindo de tudo ou de qualquer forma. Então é no livro de Provérbios hoje que nós vamos pensar e meditar um pouquinho. Abra sua Bíblia em Provérbios e vamos aprender com Salomão, o homem que pediu sabedoria a Deus, o que é ser um cristão prudente. Amém? Provérbios, quero começar com os irmãos, pensando um pouquinho a respeito de uma das coisas que às vezes pode acabar sendo a mais perigosa na nossa vida, que é o nosso pensar. O pensamento é algo fascinante, é algo encantador, porque eu não consigo saber o que você está pensando, né? Eu não sei o que se passa pela sua cabeça. E você também não sabe o que se passa pela minha cabeça, não sabe o que eu estou pensando agora. E isso é algo muito bom, né? Muito bom. Pensem bem se existissem pessoas que conseguissem ler os pensamentos. Provavelmente nós faríamos de tudo para evitar essas pessoas. Por quê? Porque não gostaríamos de ter os nossos pensamentos expostos para outros. Em contrapartida, é algo também extremamente perigoso. Por quê? Porque é algo que está só na minha cabeça. Apenas Deus consegue sondar os nossos pensamentos e, ao que me parece, muitas pessoas não estão lá tão preocupadas em prestarem satisfações ou contas a Deus por aquilo que se passa nos seus pensamentos. Deveriam, mas não estão. Então, por eu ter a consciência e a certeza de que ninguém sabe o que eu estou pensando, eu acabo dando asas aos meus pensamentos e pensando aquilo que não deveria pensar. Deixo que a minha mente, que a minha cabeça, as pessoas acabam deixando que suas mentes, os seus pensamentos se tornem um campo extremamente fértil para aquilo que não deveria estar ali. E por não serem prudentes nessa questão, por não haver prudência ao pensar, acabam pecando. Nós já vimos no Sermão do Monte, nos ensinamentos de Jesus, em tudo aquilo que Ele nos ensinou ali nos Evangelhos, que Jesus ele nos ensina que Deus leva em conta não apenas a ação, mas também a nossa intenção. E muitas vezes as nossas intenções elas começam aqui nos nossos pensamentos. Precisamos ter prudência. Provérbios, abra sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 12, verso 5. Provérbios 12, 5. Salomão diz o seguinte: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do perverso engano. Olha só que interessante. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos engano. Então, irmãos, Salomão vem e diz, olha, é necessário ter prudência na forma de pensar, na forma como nós pensamos acerca das coisas, de situações, de pessoas. Cuidado com o que você pensa a respeito de outra pessoa, sobre outra pessoa, ou de uma situação, de uma ocasião, ou de algo que você ouve. Seja prudente na forma como você pensa. Os pensamentos daquele que serve a Deus, daquele que é cristão, eles precisam ser pensamentos retos. Você lembra das orientações que nós temos na Bíblia Sagrada? Pensar nas coisas lá do alto. O que tem passado pela sua mente? No que você tem pensado? Se você fosse categorizar os seus pensamentos aí,
criar categorias para cada um deles. Qual é a porcentagem de pensamentos que seriam categorizados na área dos prudentes? Esses pensamentos aqui, eles são pensamentos prudentes, são pensamentos sensatos, são pensamentos que estão presentes na vida de uma pessoa que é de fato cristã e vive procurando evitar inconvenientes e perigos. A forma como você lida com os seus pensamentos pode colocar você em perigo. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Seja prudente ao pensar. Seja um bom administrador daquilo que se passa pela sua cabeça. Eu sei que às vezes é difícil controlar os nossos pensamentos, né, irmãos? Às vezes a gente começa a pensar numa coisa que tão rotineira e a gente vai dando asas para a nossa imaginação. E aquele pensamento que começou ali de uma forma tão simples já está tão longe. Então é preciso muita oração, muita dedicação, muita busca do Senhor, muita intimidade com Deus para que tenhamos essa habilidade, essa capacidade de ponderar, sermos prudentes com aquilo que se passa nos nossos pensamentos, porque as coisas começam aqui, irmãos, as coisas começam aqui. Ninguém amanhece em sã consciência, num belo dia, decidido a cometer o pior pecado da sua vida, aquele pecado que vai condená-lo, que vai mudar todo o seu futuro, destruir a sua família, destruir a sua carreira. Ninguém amanhece disposto a fazer isso de uma hora para outra. Aquilo começou aqui, começou nos pensamentos. Um adultério, ele nasce aqui. Um roubo, ele nasce aqui. A prostituição, ela nasce aqui. A mentira, ela nasce aqui. Depois ela sai pela boca. Começa nos pensamentos. Então, seja prudente com aquilo que você pensa. Seja um cristão prudente. Busque essa virtude para a sua vida. Amém? Continuando, Salomão ele continua aí no decorrer do livro a nos ensinar acerca disso, acerca da prudência. Fica com a sua Bíblia aberta aí. Agora Salomão vem e nos traz uma orientação que, ao meu ver, equivale em dificuldade, que é a prudência ao falar. Sermos prudentes, sensatos, ponderados, calmos ao usar a nossa língua. Provérbios capítulo 21, verso 23. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Provérbios 21, 23. Salomão diz o seguinte: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Olha que texto fascinante. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. O que Salomão está querendo dizer com isso? Aquele que consegue controlar a sua boca, controlar a sua língua, ser prudente ao falar, ele protege, ele guarda, ele livra a sua alma de momentos de angústia, tristeza, preocupações e ansiedades. Por quê? Um exemplo bem simples, você já se viu numa situação em que você usou a seguinte frase: nossa, quando eu vi, já tinha falado. Provavelmente, talvez sim. Acho que todos nós já nos vimos numa situação como essa de quando eu vi, já falei. E esse quando eu vi, né, já tinha falado, geralmente nos coloca em uma situação muito complicada. Muito complicada. Por quê? Porque geralmente o que eu falo, né, sem conseguir passar pelo filtro aqui do pensamento, do raciocínio lógico, ele geralmente magoa outra pessoa. Geralmente ele cria um conflito, cria uma situação de angústia. E por não ter conseguido ser prudente ao falar, eu começo a conviver com uma situação pesada de angústia, de tristeza, de aflição, por ter criado uma situação desagradável, por ter pecado, por não ser prudente ao falar. Nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Tiago, se você for lá para
para a Epístola de Tiago. No finalzinho da Bíblia você vai encontrar lá uma série de orientações que Tiago fala a respeito do controlar a língua, do perigo que é a língua, um órgão extremamente pequenininho, mas que se gaba de grandes feitos. Fala que a palavra lançada ela não volta, depois que você falou, acabou, irmão, já era. Precisamos ser prudentes ao falar, precavidos, sensatos, ponderados. Pense antes de falar, antes de pronunciar, antes de dizer qualquer coisa. Se você tem tempo para isso, ore. É bem melhor agir assim e viver e ter uma vida tranquila, e estar afastado de inconvenientes e situações de perigo por ter falado o que não deveria ter falado. Tome cuidado, seja prudente ao falar, seja prudente. Salomão continua, agora nós vamos lá para Provérbios capítulo 17, verso 4. Provérbios 17, 4, Salomão diz o seguinte: os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Agora Salomão ele começa a nos trazer algumas orientações acerca do ouvir. Primeiro, seja prudente no modo de pensar, pense com prudência. Seja prudente quando você estiver pensando acerca de algo, de alguém ou de qualquer coisa. Seja prudente ao falar, ao usar a língua. Cuidado. Seja ponderado e sensato ao usar a sua língua. Agora Salomão vem, olha, seja prudente, ponderado e sensato ao ouvir. Sabe por quê? Ele vem e diz lá em Provérbios 17, 4, porque os maus ouvem com atenção as coisas más, e aqueles que são mentirosos gostam também de ouvir mentiras. Mas geralmente você já deve ter, todos nós já ouvimos isso, geralmente ouvimos orientações e conselhos para sermos bons ouvintes, né? Seja um bom ouvinte. Quando alguém te procurar para conversar, seja um bom ouvinte, deixe a pessoa falar e ouça. Mas nós que somos crentes não devemos nos contentar em ouvir qualquer coisa, porque não é tudo que é para a gente, não é tudo. Algumas coisas nós precisamos evitar, irmãos. Algumas coisas precisam ser evitadas em nossas vidas, e Salomão, ele nos orienta, a palavra de Deus nos orienta a isso. Ele diz, olha, que os maus é que gostam de ouvir coisas más. Os mentirosos é que gostam de ouvir mentiras. Então, se eu gosto de ouvir histórias, contos, conversações que eu sei, tenho convicção, certeza de que são mentiras, né? E eu estou agindo de forma errada. Eu não estou sendo prudente. Salomão diz que quem mente gosta de ouvir mentira. E se eu gosto de ouvir mentira, então provavelmente tem um grande risco aí de eu ser uma pessoa também que gosta de contar mentiras. Salomão também diz no mesmo versículo que são pessoas más que gostam de ouvir sobre coisas más. Infelizmente existem muitas pessoas que gostam de ouvir relatos, histórias de pessoas que agiram com maldade, sentem prazer em ouvir uma narrativa onde a pessoa conta ali uma experiência onde foi mal com o outro, e isso está errado, irmãos. Nós não podemos alimentar os nossos ouvidos com isso, porque você ouve e você começa a internalizar aquilo, vai deixando ali no seu interior, e isso de certa forma vai trazer consequências e efeitos para as nossas vidas. Salomão vem e diz, olha, o crente precisa ponderar aquilo que ele ouve. Não pode ouvir qualquer coisa, não pode. Precisa ser prudente ao ouvir. E para a gente encerrar, Provérbios capítulo 4, versículos 14 e 15, Salomão diz o seguinte: não entre nas veredas do perverso, nem siga pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Quais são as orientações do salmista agora? Prudência ao caminhar, prudência ao andar. Com quem você tem andado? O modelo de quem você tem seguido? Quem você tem copiado?
Essa semana eu estava assistindo, né, a um vídeo, e esse vídeo, um mini vídeo na verdade, e esse mini vídeo era uma palestra, né, de algo que está muito na moda agora, uma palestra dada por um coach. E eu tenho percebido que tem entrado muito na moda isso, tá na moda, tá em alta, e é perceptível, né, a aceitação que essas palestras motivacionais elas estão tendo na vida das pessoas. E nós cristãos precisamos ponderar com muita prudência a quem nós vamos ouvir e seguir. Porque o crente ele não pode caminhar com qualquer um. Ele não pode abraçar a ideia de qualquer um. Ele não pode levantar a bandeira de qualquer um. Não é qualquer bandeira que eu vou levantar. Salomão vem e diz, olha, não entre nas veredas dos perversos, não entre no caminho daquele que é perverso, não entre na trilha seguindo alguém que é mau, não siga pelos caminhos dos maus. Tome cuidado, seja prudente no seu caminhar. Já ouviram aquele ditado, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és? Já ouviram? Pois bem, é muita verdade, é muita verdade. Tome cuidado com quem você anda, tome cuidado. Ah, pastor, a conduta de uma outra pessoa não define o meu caráter. Meu irmão, né? A palavra de Deus nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia diz isso, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você, por mais que tenha bons costumes, por mais que você tenha crescido na igreja, aprendido da Bíblia, se você começar a andar com as más companhias, os seus bons costumes serão corrompidos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Seja prudente, tome cuidado com quem você anda, tome cuidado. Não estou dizendo que você não pode ter amigo, eu posso ter amigo, você pode ter amigo, o cristão pode ter amigos, mas não é qualquer um. Precisa haver prudência, precisa haver prudência. Salomão vem e diz no versículo 15, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo. Passa longe de pessoas que caminham pelo caminho da maldade, pelas veredas perversas, pecaminosas. Por que eu vou andar com gente que não quer andar no caminho do Senhor? Por quê? Ser prudente é fácil? Nem sempre, irmãos. Nem sempre é fácil. Né? Ser calmo, ponderado, né? Sensato, viver a virtude que me faz prever e procurar evitar inconvenientes e perigos, que é a prudência, nem sempre é fácil. Mas é extremamente necessário se eu quero viver uma vida que agrade a Deus e mais, uma vida onde eu viva com tranquilidade. Porque muitas vezes, irmãos, as dores de cabeça que nós temos, muitos dos problemas que nós enfrentamos, familiares, espirituais, profissionais, eles são procurados por nós mesmos, são causados por nós mesmos. Por quê? Por não termos sido prudentes, por não termos pensado com prudência, falado com prudência, ou ouvido com prudência, ou por não termos caminhado com prudência, termos andado com quem não deveríamos. E por agirmos assim, de forma imprudente, acabamos por causar problemas, prejuízos espirituais a nós mesmos. A Bíblia está aqui, eu tenho a minha, você tem a sua. As orientações estão aqui para mim e para você. O que temos que fazer? Buscar conhecer. Buscar conhecer. Faça isso. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura bíblica. Busque aprender mais de Deus. Busque. Amém? Busque viver uma vida com prudência. Seja um crente prudente, um crente ponderado e sensato. Amém? Eu tenho certeza que fazendo assim você terá uma vida muito mais tranquila, muito mais feliz e muito mais íntima de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, eu quero colocar minha vida diante do Senhor, a vida dos irmãos que estão em casa. Quero pedir ao Senhor que nos ajude a vivermos com prudência, sermos sensatos, ponderados, termos essa virtude em todos nós, procurarmos prever
e evitar situações que possam nos colocar em inconvenientes ou até mesmo em situações perigosas, que possam afetar a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Senhor. Sermos sensatos no nosso pensar, no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso caminhar. Não queremos ter prejuízos ou danos na nossa vida espiritual, na nossa paz familiar, paz no trabalho. Esteja com todos nós, ó Pai. Esteja com todos nós. Nos ajude no que se diz respeito a sermos cristãos prudentes. Eu oro por mim e oro pelos irmãos que estão em casa. Eu os abençoo e faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Tenha um restante de quarta-feira abençoado, feliz. Eu quero agradecer aos irmãos que participaram do culto domingo. Domingo tivemos um culto muito agradável, muito gostoso, muito abençoador. Se você não faz parte do grupo de risco, irmãos, não deixe de participar, não. Venha participar do culto, se você não faz parte do grupo de risco. Temos tomado todos os cuidados, tá? Então, venha com a sua máscara, traga a sua garrafinha de água e vamos juntos celebrar e adorar a Deus. Deus os abençoe, tenha um restante de semana feliz, agradável, e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.